Se você está procurando um curso ou alguma orientação sobre a prescrição de cannabis medicinal na prática clínica, fica aqui que vocês vão gostar muito do que eu vou trazer para vocês. O meu nome é André Felipe, eu sou médico de família e comunidade, pós-graduado em cannabis medicinal, com 4 anos de prescrição, tanto em pacientes particulares quanto no SUS, e 6 anos de estudo dos fitocannabinoides. O objetivo desse curso é promover a acessibilidade de informação, tanto para médicos quanto para pessoas interessadas sobre o assunto. Aqui nesse curso, nós vamos trazer protocolos práticos para o dia a dia e orientações práticas, como as quimiovariantes, os tipos de óleos que existem, para conseguir facilitar o entendimento do médico, do profissional, na hora da prescrição e no acompanhamento do paciente. Vamos trazer aqui também conceitos chaves e básicos, tanto do entendimento do sistema endocannabinoide, quanto de como esse sistema age em cada parte do corpo, em cada sistema do corpo. Então, a ideia é explicar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, trazer para a prática clínica. Explicar um pouco sobre como ele age, por exemplo, no estresse e trazer para a prática clínica em um protocolo de ansiedade, por exemplo, tratamento de ansiedade. Essa aula, por exemplo, do papel do sistema endocannabinoide, onde nós vamos começar falando aí do sistema neurológico, como ele age no sistema neurológico, que é o principal sistema de ação aí dos fitocannabinoides. No final dela, nós vamos falar um pouco sobre um protocolo de tratamento da epilepsia. Então, sempre casando informações sobre o sistema, né, endocannabinoide, o funcionamento dele, com a prática clínica, como que eu coloco isso na vida do meu paciente, como que eu aplico isso no meu dia a dia, certo? Vamos dar uma olhadinha as próximas aulas também que a proposta, né, de nós conseguimos construir isso junto. Essas aulas não são fixas, então dependendo dos comentários que tiverem, até as coisas que forem surgindo durante a construção desse curso, nós podemos alterar para conseguir adaptar para vocês, né, os maiores interessados, para conseguir trazer essa fonte de conhecimento aí, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide, o grande maestro dos outros sistemas, aonde ele vai coordenar diversos processos fisiológicos, trazendo a homeostase para o nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, aqui dando uma passada muito rápida, assim, o que que eu pensei nesse primeiro momento das aulas, de construir aí para trazer para vocês e a linha do tempo dessas informações que faz sentido, né? Qualquer coisa, dá pause, dá um print aqui da tela para vocês entenderem o planejamento e nós vamos soltando esses vídeos gradativamente. Nós vamos começar hoje com o sistema endocannabinoide, né? Igual eu falei, e um guia prático para o tratamento de epilepsia. E logo depois, enfim, nós vamos lançar aí a aula do guia de prescrição, onde é muito importante a gente conseguir abordar as quimiovariantes que existem geralmente ali dos olhos, para vocês conseguirem ganhar uma noção do mundo, né, das quimiovariantes, para vocês conseguirem fazer uma escolha assertiva para aquela determinada patologia do seu paciente, ou até condições subjacentes, por exemplo, pacientes idosos, ou enfim, com outras comorbidades ali, como que nós vamos escolher aí os fitocannabinoides, que são as quimiovariantes, ali representando eles, que nós vamos utilizar. O óleo full, broad, spec, isolado, né? Protocolos também, né, de sensibilização para você orientar seu paciente ali, entre outras dicas de manejo. Vamos falar também dos grupos de riscos. Vocês vão ver que essas duas, aula 2 e 3, a gente não vai trazer tantos protocolos assim para vocês, mas elas já são muito ricas no sentido de materiais para vocês conseguirem seguir na prática clínica. E a quarta aula, interações medicamentosas, que é muito importante você conseguir orientar ali seu paciente. Tem as que são bem prevalentes, as de média prevalência e as de baixa prevalência. Já adianto que a maioria delas são de fácil contorno quando bem manejado, por exemplo, a administração da dose e o ajuste de dose. E aí, da quinta aula em diante, nós vamos entrar realmente nesse nossa ideia, né, de trazer um pouco sobre fisiologia e protocolo. Trazendo fisiologia, por exemplo, igual eu falei, né, de como funciona o sistema endocannabinoide na regulação do estresse, logo depois um protocolo de tratamento para ansiedade, e por aí vai. Eu não vou ficar me alongando aqui, deem pause, deem uma lida aí, qual é a ideia e o que nós vamos trazer aqui, e vamos seguir para nossa aula aqui, mais sem enrolação, tá bom?
E aí, vamos falar um pouquinho sobre como ele vai agir em cada um desses sistemas, né? Ali bem de forma rápida mesmo. Por exemplo, no controle, ele consegue agir no controle das emoções, do estresse, né? Vai também agir no apetite, metabolismo energético, na vasodilatação, por exemplo, no estômago, onde ele vai liberar grelina, vamos falar mais disso para frente. Na motivação, na gestão da dor, principalmente na dor neuropática, tanto via ascendente como descendente, como também na senso-percepção da dor diretamente no cérebro, integridade dos nossos tecidos epiteliais, memória e aprendizagem vão ser ali modulados pelo sistema endocannabinoide, né? Regulação de temperatura corporal, movimento e coordenação motora, e aí a gente tem, né, as doenças motoras, onde ele vai agir também ali como um tratamento importante, imunomodulação e desenvolvimento de plasticidade neuronal. A gente vai ver, pessoal, que o sistema endocannabinoide ele vai agir praticamente em todos os processos fisiológicos, dando ali ele a uma gama de agir de forma direta ou indireta em praticamente todos os processos patológicos que nós temos. É muito ampla a sua ação, mas é importante também dizer que nesse momento, que por mais que sejam várias ações e complexas, esses mecanismos, nós conseguimos hoje com segurança conduzir, né, ali os fitocannabinoides para uma determinada patologia, para um determinado efeito que nós queremos. Muitas vezes nós observamos nos pacientes que nós miramos em uma coisa e acabamos melhorando outras também. Isso acontece na prática clínica nossa no dia a dia. Mas o que eu queria falar aqui, por mais que sejam diversas essas funções, não é uma panaceia, não é na maioria dos casos, grande maioria, ele vai ser um tratamento adjuvante, aonde com terapias, outras medicações, entre outras condutas médicas, ele vai ser um adjuvante muito bom para a gente utilizar no nosso dia a dia ali, mas ainda assim, um adjuvante a outras condutas médicas. Então, é muito importante ter essa lucidez de que os fitocannabinoides, eles são uma ferramenta incrível, mas não são uma grande panaceia nem a grande mudança da vida do paciente. A mudança da vida do paciente muitas vezes vai vir de um acompanhamento médico regular, efetivo, com a troca com o atendimento centrado na pessoa, onde você vai entender de onde vêm aquelas dores, aqueles problemas e conseguir de uma forma holística manejar todas essas questões do paciente. É uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta que tem que ter sabedoria de usar, principalmente porque muitos pacientes chegam para a gente, já tentaram diversos outros tratamentos e chegam com uma esperança. Então, nós temos que ponderar as expectativas dos pacientes muitas vezes. E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho também sobre o papel do sistema endocannabinoide, nós vamos entender que ele é o grande modulador que realiza a homeostase. Mas o que é homeostase, né? A gente conhece muito essa palavra na medicina, mas às vezes falta um pouco da percepção. Se vocês procurarem lá a origem da palavra homeostase, homo é o mesmo e stasis ficar, né? Então é ficar no mesmo, né? Que seria a capacidade do nosso corpo, mesmo com as mudanças externas, mesmo com as mudanças que nós geramos nele ali, de manter uma certa regulação, manter o seu funcionamento, ficar em um equilíbrio ali, que é o estado de saúde. Então, é por isso que o sistema endocannabinoide vai, por exemplo, regular a temperatura que tem que ser mantida ali, o controle glicêmico, por exemplo, também, dentre outras funções, como eu disse aqui, para conseguir manter esse estado de equilíbrio de saúde no corpo humano, certo? Já a alostase, pessoal, é o processo de mudança, a saída da homeostase, quando estressores, tanto externos quanto internos, conseguem fazer o nosso corpo passar por um momento de estresse, de mudança ali do estado de equilíbrio, né? Dando um exemplo aqui, por exemplo, a gente passa por um estresse, a gente tem um aumento do nível de cortisol. Esse aumento do nível de cortisol gera respostas inflamatórias, dentre outras questões dentro do nosso corpo, que são importantes, às vezes, para alguma resposta que a gente tem que ter fisiológico, algum estressor externo e tudo mais. Mas quando nós temos uma resposta de estresse prolongada durante um certo período, isso pode gerar patologias, por exemplo, hipertensão, doenças cardiovasculares, quadros psiquiátricos e até mesmo doenças autoimunes, né?
Então, nós conseguimos, através da regulação do sistema endocannabinoide, voltar para o estado de homeostase. Então, é com esse aspecto que nós vamos trabalhar com os fitocannabinoides, sempre tentando tirar de um estado de alostase devido a estressores externos ou internos da rotina das pessoas, para conseguir voltar para um estado de homeostase do corpo, um estado de equilíbrio. Então, pessoal, entrando aqui um pouco mais em detalhe, nós temos aqui, né, na letra A aqui, o estado de homeostase no centro, e aí quando nós passamos por processos estressores, por exemplo, depressão, ansiedade, epilepsia, ou adicção, impulsividade, psicose, nós temos aí a saída, né, do centro de homeostase. E isso aí vai ser gerado por mudanças metabólicas, estresses externos ou internos, como eu disse anteriormente, questões epigenéticas e genéticas que vão conseguir tirar a gente da homeostase e levar a gente para a holostase. E aí entra o sistema endocannabinoide, que através da interação, né, com os receptores CB1, CB2, vai conseguir fazer a gente voltar para esse centro aí através das substâncias agonistas, antagonistas. Por exemplo, o THC, ele é um agonista parcial. O CBD, né, o canabidiol, ele é um antagonista aliás, um agonista inverso do receptor CB1. Então, através dessas substâncias, nós vamos também conseguir, assim como os endocannabinoides, né, que estão citados ali, a anandamida, o 2-AG, nós vamos conseguir regular esse sistema e fazer com que ele funcione da forma correta, trazendo a homeostase para o corpo. Aqui, ainda em funções do sistema endocannabinoide, eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela exemplifica um pouquinho o estímulo que o aumento dos endocannabinoides, o que estimula, né, o aumento dos endocannabinoides. Por exemplo, estresse, fome, dependendo do horário do dia, nós vamos ter um aumento ou diminuição dos endocannabinoides, inflamação, lesão de tecidos, metabolismo energético, a própria dor também. Isso tudo vai fazer um aumento dos endocannabinoides, que vão agir nos receptores e vão gerar efeitos, como, por exemplo, a redução da ansiedade, o consumo de comida, né? A gente sentiu fome, então a gente vai comer, vai estimular o sono, e a vigília, então ela vai trabalhar nesse controle aí, tanto do sono quanto vigília, anti-inflamatório, né? Vai também agir sobre a formação de novas memórias e extinção também de memórias adversas. Nós vamos ver isso na aula que a gente vai falar sobre estresse pós-traumático, reserva energética, anestesia, reserva energética, por exemplo, nos adipócitos, tecidos gordurosos do corpo, ele vai aumentar essa reserva, né? Anestesia, na analgesia, na dor e no efeito de recompensa, de forma indireta, a gente vai ver que ele vai agir na questão da dopamina. A gente vai falar também mais sobre isso nesse curso. Então, a gente tem uma mudança ambiental, uma produção de endocannabinoides no corpo e aí a mudança no cérebro e no corpo, que é a resposta que o sistema está dando a uma determinada condição. Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais componentes do sistema endocannabinoide. Eu até pensei em colocar aqui, né, uma imagem, de um artigo com todos os componentes do endocannabinoidoma, né, que é extremamente gigante, com vários receptores, receptores TARV, entre diversos outros, o sistema endocannabinoide age de forma direta ou indireta. Os endocannabinoides e os fitocannabinoides vão agir de forma direta, indireta ali, mas eu achei pouco produtivo, porque a minha ideia aqui é exatamente forrar vocês com conhecimento principal sobre o assunto, para vocês conseguirem ter uma prática clínica eficaz e, ao mesmo tempo, um conhecimento que embase essa prática clínica. E isso daqui é mais do que o suficiente. Então, assim, vamos falar dos principais receptores, CB1 e CB2. Os receptores CB1 vão estar principalmente relacionados com o sistema neurológico, a área cerebral e, enfim, o sistema mais relacionado ali à motricidade. Já os receptores CB2 vão estar mais relacionados ao sistema imunológico e áreas periféricas, como pâncreas, fígado, entre outros sistemas ali do corpo. Hoje nós estamos descobrindo que, por mais que estejam mais prevalentes em determinadas áreas, esses efeitos eles se somam e eles se
eles conversam entre si. Então, aonde há receptores CB1, também tem receptores CB2, aonde há receptores CB2, também há receptores CB1, mas para a gente entender de uma forma mais contextual e dinâmica aqui, lembra receptor CB1, área cerebral, sistema neurológico, receptor CB2, sistema imunológico e outros sistemas periféricos, beleza? Nós temos os ligantes, né, a anandamida, o 2-AG, dentre outros também, e nós temos enzimas também degradantes dos endocannabinoides, que é a FA, MAG-L, entre outras enzimas ali, mas eu não vou me alongar muito nisso. Aqui no próximo slide, nós falamos exatamente sobre isso também, sobre os receptores canabinoides, CB1, CB2, que são responsáveis por essa mediação dos efeitos, né? Os endocannabinoides, os principais, são a anandamida, que inclusive em sânscrito quer dizer bem-aventurança, né? Então foi a primeira que foi descoberta aí, e o 2-AG, que foi descoberto logo depois aí. E eles vão agir diretamente nos receptores CB1 e CB2. E as enzimas que vão degradar esses endocannabinoides, porque eles foram produzidos sob demanda, então logo depois que eles forem utilizados, eles vão ser degradados para o corpo conseguir entrar em homeostase e ficar regulado ali. Porque se a gente produz, mas não degrada, a gente vai estimular demais. Então, nós precisamos aí, né, da FA, da MAG-L, para a gente conseguir fazer esse efeito de degradação na medida certa ali dos endocannabinoides. Então, vamos entender um pouquinho como que o sistema endocannabinoide vai agir no sistema neurológico. Esse é o objetivo aqui da nossa aula, né? Porque depois a gente vai falar um pouco de epilepsia e nós temos que construir esse conhecimento aqui para vocês entenderem como que os fitocannabinoides também vão poder tratar, né, o quadro de epilepsia. Então, os endocannabinoides, eles são os grandes mensageiros retrógrados do nosso organismo, do nosso sistema neurológico, onde eles vão fazer um papel importantíssimo. Talvez o principal papel deles no nosso organismo seja esse, de regulação da neurotransmissão e excitabilidade neuronal. Então, o que que acontece? A gente tem tanto a regulação retrógrada quanto não retrógrada e a regulação neurônio-astrócitos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Na regulação retrógrada, por exemplo, que é o principal papel que eu estou dizendo aqui para vocês, nós vamos ter a sinalização de endocannabinoides que são liberados pelo neurônio pós-sináptico, que viajam até o neurônio pré-sináptico e vão fazer a diminuição da liberação de neurotransmissores, diminuindo a estabilidade e a transmissão ali neuronal. Então, isso é muito importante para a gente conseguir regular patologias, por exemplo, a epilepsia. A ação do sistema endocannabinoide ela é ampla, então ela vai agir tanto liberando endocannabinoides que viajam até o neurônio pré-sináptico, quanto também no próprio neurônio pós-sináptico vai ter a liberação de endocannabinoides que vão agir nesse neurônio, fazendo diversas regulações ali, mostrando como que pode ser amplo ali, né, os efeitos gerados ali pela regulação desse sistema. E por último, também a gente vai ter a regulação dos astrócitos, que vão conseguir realizar mensagens, né, vão conseguir mandar mensagens regulatórias a longas distâncias dentro do cérebro para outros neurônios. Então, mostrando o controle amplo, né, que o sistema endocannabinoide consegue atingir dentro da circuitaria neuronal, dentro do nosso sistema nervoso e cérebro. Essa tripartite aqui, ela vai ser fundamental no toda a homeostase do sistema neurológico. Vamos aprofundar agora um pouquinho sobre a principal delas que eu falei, que é a regulação retrógrada. Então, pessoal, como que vai acontecer essa sinalização retrógrada do organismo, né? Nós vamos ter aí a liberação de neurotransmissores, né? Por exemplo, o glutamato na fenda sináptica, aonde quando há um aumento muito grande desses neurotransmissores, ao extravasamento deles, eles acabam se ligando a receptores metabotrópicos que vão estimular ali a liberação, né, dos nossos endocannabinoides, a anandamida, o 2-AG, que vão viajar até o neurônio
pré-sináptico vão se ligar ali aos receptores CB1 e através dessa ligação eles vão fazer alguns efeitos, como fechamento, por exemplo, do canais de cálcio, abertura, né, ativação de canais de potássio, que vão gerar ali uma certa despolarização que vai diminuir a estabilidade e a liberação desses neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico, o que vai diminuir a estabilidade e a condução ali elétrica entre o interneurônio, certo? Então, essa é a base de como funciona o sistema endocannabinoide ali na neurotransmissão. E aí, através dos fitocannabinoides, como por exemplo o THC, nós também conseguimos fazer efeito dentro aí, né, dos receptores CB1, que vão diminuir também a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Então, esse sistema ele vai levar, né, à diminuição da maioria dos neurotransmissores, do glutamato, GABA, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, mas na dopamina ele vai agir de forma indireta com o aumento desse neurotransmissor. Então, nós vamos falar mais a fundo quando nós formos falar, né, de sistema de recompensa e do corpo, como o sistema endocannabinoide ele age nesse sistema de recompensa, essa forma de ação indireta que ele possui na dopamina, fazendo o seu aumento ali, né? É muito interessante ver como que essa regulação funciona e como que isso é muito importante para o estado aí de equilíbrio. Então, nós temos aqui também a representação de como o sistema endocannabinoide vai agir em cada área do cérebro. Nós sabemos que o cérebro ele é extremamente interconectado e não existe funções únicas de cada parte, e sim prevalências. Mas para contexto de ensino aqui, vamos falar um pouquinho do que hoje em dia nós conhecemos do papel em cada área de forma separada. Por exemplo, na amígdala, nós vamos ter aí um efeito de controle das emoções, medo, ansiedade. No hipotálamo, o sistema endocannabinoide vai agir regulando o comportamento alimentar, sono, controle de temperatura, estresse e excitabilidade sexual. Nos gânglios da base, nós vamos ter um controle motor, motivação e recompensa também. No hipocampo, nós vamos ter ali um efeito muito importante na memória, aprendizado e navegação espacial. No núcleus accumbens, o sistema endocannabinoide vai estar envolvido na previsão e sentimento de recompensa. No neocórtex, ele vai estar envolvido com processos cognitivos, sentimentos, controle motor. No tronco cerebral e medula espinhal, nós vamos ter aí a transmissão, né, de informações do cérebro para o corpo, além do controle do sono, percepção sensorial, reflexos de vômito, né? Então nós vamos ter aí uma ação muito importante dos fitocannabinoides também no controle de doenças como hiperêmese e tudo mais. E na sensação de dor. E no cerebelo, coordenação motora e equilíbrio. É interessante a gente também entender que a concentração dos receptores, por exemplo, o CB1, que é mais prevalente na área cerebral, área neurológica, nós temos diferentes concentrações dependendo das áreas do cérebro. E essas concentrações elas podem se alterar inclusive com o uso de medicações ou mesmo da cannabis recreativa. Nós vamos falar depois sobre o reset de receptores, que é muito importante, né, para externalização de receptores CB1s que vão se encolhendo ali dentro da membrana com o uso contínuo dessas medicações, principalmente quando se fala de altos níveis de THC. É interessante também ver que essa concentração muda nas regiões do cérebro, o que gera uma menor quantidade de receptores no tronco cerebral, né? No tronco cerebral, aonde nós temos uma segurança farmacológica maior devido a essa diminuição, levando a uma chance nula de parada cardiorrespiratória ou intoxicação grave pelos fitocannabinoides, o que gera uma segurança clínica muito grande para a gente conseguir prescrever e manejar essas medicações para os nossos pacientes. Além disso, também a importância do THC ser um agonista parcial, onde ele não vai se ligar de uma forma muito intensa nesses receptores, diminuindo ali, né, as chances também de efeitos adversos muito importantes, como uma parada cardiorrespiratória. E isso também nós vamos ver quando formos falar do sistema endocannabinoide e a sua regulação dentro do coração, do sistema cardiovascular,
Como que é importante essa questão do THC ser um agonista parcial, esse efeito dele ser, de uma forma, vamos dizer assim, mais fraca e não tão intensa essa ligação que ele faz no receptor CB1. Vamos nessa? Então, agora entrando um pouco mais a fundo aí, né, sobre como que o sistema endocannabinoide consegue agir na regulação aí do sistema neurológico no quadro de epilepsia. E aí eu usei aí, né, o Locke como sistema endocannabinoide, o Thor, né, o deus do trovão, da questão elétrica aí, em alta excitabilidade aí no quadro de epilepsia, e o Locke tentando manipular, controlar aí o sistema neurológico, né? O que é importante nós sabermos aqui sobre o sistema, como funciona. O sistema endocannabinoide é a grande rede de proteção, de segurança do cérebro, aonde em quadros como epilepsia, doenças neurodegenerativas ou até exposição a drogas excitotóxicas ali, vai acontecer um processo que nós chamamos de excitotoxicidade, um processo tóxico para o cérebro ali, aonde o excesso de excitabilidade vai gerar vários danos neurológicos e patologias como a epilepsia que nós estamos falando aqui. E aí o sistema endocannabinoide, ele tem um papel crítico nisso, aonde ele através de, enfim, da regulação que eu expliquei de forma retrógrada, ele vai conseguir diminuir essa excitotoxicidade, a neuroinflamação, promover, né, antioxidantes, e aí vai contribuir para a homeostase, voltando ao estado de saúde do cérebro. Então, nós vamos ver aí o SEC fazendo ali, né, a neuroregulação, tanto através da regulação de neurotransmissores, através da diferenciação neuronal também, através da diferenciação glial, além de outras circuitarias envolvidas ali, promovendo, né, convergindo ali em benefícios na fisiologia cerebral, como neurogênese, neuroproteção, remielinização, promovendo ali um estado de homeostase, uma circuitaria neurológica, fazendo a neuroproteção, inclusive a reparação desse sistema neurológico danificado por conta dessa excitotoxicidade. No contexto da epilepsia, estudos demonstram que em diversos pacientes com esse quadro, nós temos ali uma regulação negativa dos níveis de DAGL-alfa, que é uma enzima que vai promover, né, que vai ser responsável pela biossíntese do 2-AG, um endocannabinoide que também vai trabalhar na biossíntese ali da anandamida. Para resumir, pessoas com epilepsia, nós observamos uma diminuição da produção de endocannabinoides nesses indivíduos, que levam a esse estado patológico do quadro de epilepsia, crises convulsivas e por aí vai. E aí é interessante a gente notar que no hipocampo nós vamos ver variações da quantidade de receptores ali, numa tentativa de compensar esse estado patológico. Por exemplo, em neurônios glutamatérgicos, que são neurônios excitatórios ali, nós vamos ver uma diminuição da concentração de receptores CB1, ou seja, a gente vai fazer uma ação menor ali naquele neurônio. Já em neurônios GABAérgicos, que são inibitórios, nós vamos ver um aumento da concentração de CB1. Resumindo, nós estamos tentando ali o nosso corpo de forma inteligente, através da diminuição de receptores em neurônios excitatórios, como GABAérgicos, glutamatérgicos, e o aumento de receptores em neurônios inibitórios, como os GABAérgicos, nós vamos ter ali um controle, uma tentativa de controle fisiológica do quadro de epilepsia, o que dá para a gente uma dica de qual a importância, né, do sistema endocannabinoide na fisiologia, no processo ali de adoecimento patológico da epilepsia. Agora, pessoal, vamos juntar, né, nosso conhecimento ali de como que funciona a regulação retrógrada dentro de algo fisiológico, prático. Uma crise convulsiva. Crise convulsiva, nós vamos ter ali, né, um aumento de excitabilidade neuronal, onde a gente vai ter um aumento de liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, o glutamato, um neurotransmissor excitatório na fenda sináptica. Ali na fenda sináptica, esse glutamato em excesso vai se ligar ali em receptores metabotrópicos que vão fazer um aumento da produção e da liberação
do 2-AG, da anandamida, nossos endocannabinoides, que vão viajar do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico, se ligando ali aos receptores CB1, fazendo aquela ação, né, de fechamento de canal de cálcio, abertura de canal de potássio, diminuindo ali a estabilidade neuronal e, com consequência, diminuindo a liberação de neurotransmissores como o glutamato, neurotransmissor excitatório. Isso é muito importante nessa regulação da excitotoxicidade, da hiperativação desse sistema neurológico. Ainda para fechar ainda esse ciclo, porque nós produzimos endocannabinoides que estão ali na fenda sináptica, e nós queremos agora fechar esse ciclo porque eles já foram utilizados da forma devida deles. Quando isso acontece, nós vamos produzir enzimas degradadoras, como a FA, a MAGL, que vão degradar esses endocannabinoides que já fizeram o papel que eles deveriam ter feito já, e para a gente conseguir chegar ao estado de homeostase, fechando esse ciclo de controle neuronal de forma retrógrada. Beleza? E aí, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o nosso protocolo baseado em diversos artigos científicos. No final deles, vocês vão ver que tem aqui o número de estudos clínicos, meta-análises que nós temos hoje sobre o quadro de epilepsia. Hoje nós temos evidência científica robusta sobre o poder dos fitocannabinoides no tratamento do quadro de epilepsia e principalmente da segurança dessas medicações no tratamento desse quadro. Então, quando nós falamos de tratamento, é muito importante nós termos bem lúcido na nossa mente quais são os nossos objetivos, de tratamento, para não ficar algo muito solto e sim bem construído, inclusive para a gente conseguir orientar o paciente bem sobre esses objetivos e saber quando o tratamento está sendo efetivo, está dando certo, ou quando não, nós não estamos tendo sucesso, podemos tentar mudar a estratégia terapêutica, ajustar doses, dentre outras ações muito importantes para conseguir chegar, por exemplo, na dose alvo de cada paciente, na quimiovariante ideal para cada paciente, e vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Então, os principais objetivos quando se fala de epilepsia com certeza, reduzir a frequência das crises e a intensidade, né? Então, a gente quer que os fitocannabinoides tenham sucesso, em controlar as crises de epilepsia e também que diminuam a frequência delas, se cessar, melhor ainda. A gente vê sucesso principalmente em epilepsias refratárias, né? Onde às vezes outros medicamentos falharam, os fitocannabinoides podem ter sucesso. Melhoria da qualidade de vida. O quadro de epilepsia, ele passa por diversas questões, questões de ansiedade, insônia, que vão para além das crises em si. Então, nós conseguimos também um ganho na qualidade de vida desses pacientes. O controle das crises resistentes a medicações tradicionais, como eu citei aqui agora, né? Que às vezes, quando nós não conseguimos um controle adequado com as medicações convencionais, nós podemos, com ajuste de dose de canabinoides, conseguir esse controle de forma inclusive adjuvante, às vezes, no tratamento, juntando medicações alopáticas com os fitocannabinoides. E a última, promover a neuroproteção, né? Diminuir a excitotoxicidade, como eu expliquei logo acima aqui para vocês. E aí, nós temos as quimiovariantes que a gente geralmente usa. A principal, que nós temos mais artigos científicos falando sobre ela e que nós temos mais estudos clínicos, inclusive prática clínica com sucesso, é a quimiovariante tipo 3, que é a quimiovariante rica em CBD com baixo nível de THC. Nós vamos entrar mais a fundo sobre as quimiovariantes e até mesmo óleo full espectro, broad espectro ou isolado na nossa próxima aula. Mas aqui nós já deixo já a dica de que geralmente na epilepsia nós vamos utilizar a quimiovariante rica em CBD. Em alguns casos refratários, onde a gente não teve sucesso com o CBD, nós podemos sim alçar mão aí, né, de quimiovariantes que tem uma concentração maior de THC. Geralmente eu oriento que a melhor é a 1 para 1, até porque o CBD ele tem uma ação adjuvante muito importante com o THC, inclusive de controle de possíveis efeitos adversos gerados pelo THC. Então, geralmente, nós podemos entrar aí também com a quimiovariante de tipo 2 em alguns casos onde a gente não teve sucesso com a quimiovariante de tipo 1. E existem já estudos também com a canabivarina, que é um outro fitocannabinoide que vem se mostrado super importante,
que demonstra um potencial aí, né, anticonvulsivante muito interessante. Ainda não está tão presente na nossa prática clínica, pelo menos aqui no Brasil, não. No exterior nós já temos mais acesso a essa medicação, mas aí a gente já demonstra já que ela possui sim um potencial anticonvulsivante importante, mesmo que ainda em fases iniciais ali os estudos, sendo a maior prevalência de estudo e coisas concretas para construirmos um tratamento para o paciente, quimiovariante de tipo 3. Pessoal, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre ajuste de dose. Aqui nós temos algumas questões muito importantes. Vocês vão observar que aqui nós temos orientações baseadas em miligramas, quilogramas. Essas não são as melhores formas de ajuste de dose, porque o peso não é um bom parâmetro para basear a nossa dose nos pacientes, porque cada pessoa, cada indivíduo vai ter um tônus do sistema endocannabinoide muito individualizado. Então, às vezes, eu vou ter um paciente de 80 quilos que vai, com doses baixas, vai ter uma boa resposta. Às vezes, eu vou ter um paciente magro com 30 quilos, ou mesmo uma criança aí, vamos colocar aí 20 quilos, que não vai ter uma resposta adequada com baixas doses. Mas ainda assim, como os artigos e os estudos têm que ter um parâmetro, eles se basearam dessa forma, que não está errado. A gente consegue ter uma margem de segurança seguindo esse protocolo. Então, não é a melhor forma possível, mas é uma forma científica e lúcida para vocês conseguirem ganhar mão de prescrição e construírem essa noção clínica de vocês. Principalmente porque o CBD, a quimiovariante tipo 3, é uma quimiovariante muito segura de utilizar e manejar ali nos pacientes. Então, o que eu geralmente oriento? Se eu tenho um paciente de 20 quilos, eu começo com geralmente 20 miligramas de CBD. Se eu tenho um paciente de 80 quilos, eu começo com 80 miligramas de CBD. Isso para epilepsia, muito específico assim para epilepsia, que nós temos respostas ali, geralmente na casa de 100 a 300 miligramas de CBD ao dia, podendo variar de paciente para paciente. Inclusive, tenho pacientes que com doses bem baixas de óleos, por exemplo, de associações que são muito ricos em fitocannabinoides, com doses bem mais baixas, por exemplo, de 50 miligramas ao dia, conseguem ou até de 40 miligramas, conseguem um controle adequado ali das crises convulsivas ou de epilepsia. O que vai mudar também dependendo do tônus da doença, do tônus da patologia, da epilepsia daquela pessoa, né? Então, se nós falamos de uma epilepsia resistente, a chance de termos que usar uma dose maior de fitocannabinoide é um pouco maior. E aí entra outro aspecto muito interessante que eu vou abordar melhor com vocês nas próximas aulas, assim como a quimiovariante e tudo mais, que é o efeito bifásico dos fitocannabinoides, aonde nós vamos aumentando a dose dos fitocannabinoides e vamos aumentando o efeito positivo e de controle do quadro. Se nós continuamos aumentando a dose do fitocannabinoide, nós podemos diminuir o nosso efeito terapêutico. Então, conseguir a assertividade para acertar essa dose é muito importante. Óbvio que no quadro de epilepsia, cada dia conta. Às vezes nós pegamos pacientes que dão aí 10, 20 crises epiléticas ao dia. Nós não vamos esperar muito, nós vamos realmente fazer esse protocolo já entrando com doses um pouco maiores e ajustando ali, pensando ali numa dose alvo entre 100 e 300 miligramas mais ou menos ao dia de CBD, que é aonde a gente consegue ver uma resposta terapêutica. Esse protocolo, ele não é muito bom nesse aspecto de miligramagem em quilograma, porque, por exemplo, eu pego uma criança de 20 quilos, e coloco ali 15 miligramas ao dia de CBD, vai ser 300 miligramas, que é mais ou menos a dose que a gente geralmente vê uma resposta. Mas se eu pego um paciente de 80 quilos e vejo a dose alvo como 15 miligramas, eu vou ultrapassar muito, talvez, a dose necessária para mim conseguir o efeito desejado desse paciente. Então, minha prática clínica, o que eu daria de sugestão para vocês avalie o quadro de epilepsia, de crises convulsivas do seu paciente. Tente, se for possível, entrar com a dose mais baixa, aumentando gradativamente até uma dose alvo e
foque ali entendendo que você pode chegar a cerca de 300, 400. Eu coloquei aqui dose máxima de 420, mas alguns pacientes eu já vi já tendo que chegar em doses mais altas, até de 600 miligramas de THC, ó, de CBD, divididas, obviamente, em duas tomadas ou até três doses diárias, tá legal? Isso para quimio variante de tipo 1. Já a quimio variante de tipo 2, onde nós temos a adição do THC, nós vamos usar doses bem mais baixas. Nós vamos iniciar ali com cerca de 1 a 2,5 miligramas ao dia, fazendo ali o acréscimo gradual de 1 a 2,5 miligramas também a cada 5 dias, observando ali os efeitos terapêuticos daquela medicação. Tendo uma dose máxima ali de 21 miligramas, obviamente que nós vamos avaliar cada caso, podemos passar um pouco dessa dose com uma certa segurança, até 30 miligramas, mais do que isso, a chance de um efeito psicoativo no seu paciente é bem maior. Então, a importância de entrar com a dose baixa e aumentar gradativamente, nós conseguimos evitar o efeito de psicoatividade, inclusive criando uma resistência a possíveis efeitos adversos, privando, né, o paciente ali de ter efeitos adversos que possam gerar algum incômodo para ele. Obviamente, sempre ponderando a gravidade do quadro e como que nós vamos entrar com esses fitocannabinoides, inclusive em contextos variados. Por exemplo, pacientes que podem ter quedas, que nem idosos, nós vamos ponderar o uso do THC de forma rápida, vamos subir mais lentamente. Geralmente tratamos ali adultos e crianças que a gente pega nesses quadros de epilepsia ali. Então a gente pode pesar um pouco mais a mão, na velocidade onde a gente maneja os fitocannabinoides. Sobre as considerações especiais, acredito que eu já acabei de falar para vocês a maioria delas, que é a importância da estratégia terapêutica, né, baseada em miligramas, quilogramas, talvez não seja a melhor estratégia, e sim nós basearmos ali só mais para a dose inicial, ali, essa miligramagem de quilograma por miligrama, e aumentar de uma forma gradual ali a dose do paciente com segurança de aumentar ali o CBD, por exemplo, cada 20 miligramas a cada semana, ou até mais, devido ser uma substância extremamente segura. Quando falamos de THC, vamos aumentar de forma mais gradativa. A quimiovariante predominante de primeira escolha para o tratamento vai ser a quimiovariante tipo 3. Podemos usar, né, de forma adjuvante ali, ou até mesmo trocando tratamento para quimiovariante tipo 2 em casos onde não tivemos controle com a quimiovariante tipo 3. A titulagem gradual é muito importante. E aí nós temos também óleos de CBD isolado versus full espectro. Full espectro, eu vou entrar mais em detalhe, é quando nós temos vários fitocannabinoides, terpenos, nós temos ali o óleo íntegro, né, da cannabis ali com diversas substâncias ali que vão ajudar através do efeito entourage, o efeito comitiva, no efeito daquele produto ali, geralmente precisando de doses menores com efeito positivo maior e menos efeitos adversos, o que a gente não encontra nos óleos isolados, onde nós podemos observar mais efeitos adversos, necessitando de doses maiores e um controle às vezes não tão efetivo do quadro. Já falei com vocês aqui sobre o efeito bifásico também, e aí falando sobre a importância do monitoramento e efeitos colaterais. Sendo muito importante, pessoal, nesse caso nós monitorarmos interações medicamentosas. Geralmente esses pacientes chegam para a gente já em uso de medicações como clobazam, ácido valproico, que interagem diretamente com os fitocannabinoides, porque eles vão ali ser metabolizados pela CY450 no fígado, né? Então é um metabolismo hepático ali. Então, é muito importante nós dosarmos enzimas hepáticas para ver se não estamos tendo lesão ali, né, hepática, além também de dosar a concentração dessas substâncias, por exemplo, do ácido valproico, aonde nós conseguimos ver se estamos dentro da faixa da dose terapêutica dessa substância. Então, o que acontece muitas vezes a gente entra com concentração maior ali de canabinoides, nós temos que diminuir a concentração dos remédios alopáticos, porque com a diminuição nós chegamos ali na faixa terapêutica e não deixamos ela ser ultrapassada.
porque através da competição ali, né, a enzimas degradadoras ali, elas vão competir, então vai ter um aumento de ácido valproico quando a gente inicia o canabidiol. Dando exemplo aqui, eu acho que mais prático do ácido valproico. Então, a importância da gente fazer esses exames regulares nesse paciente, principalmente no momento de ajuste de dose, para a gente conseguir tanto garantir uma segurança farmacológica para o paciente, quanto também um resultado terapêutico adequado. É, outra orientação que você pode dar para o seu paciente também é a importância, né, da questão da aplicação sublingual do produto, e deixar o máximo de tempo ali na região mucosa, porque aí nós conseguimos pular essa passagem hepática e diminuir aí as chances dessas interações e dessas interações medicamentosas. Monitorar também os efeitos adversos, como sonolência, fadiga, sedação excessiva, principalmente quando a gente fala de CBD isolado ou quando nós falamos de óleo rico em THC. Acompanhamento regular. Isso aqui eu acho que é o mais importante, você assim desenvolver uma forma de acompanhamento regular com seu paciente ou de fácil comunicação com seu paciente, principalmente no momento de ajuste de dose, para você tirar dúvidas dele, entender como estão os sintomas. E aí, eu vou falar mais a fundo para vocês nas próximas aulas, mas eu desenvolvi uma plataforma de teleatendimento, onde nós vamos ter ferramentas de questionários moldados por patologia, aonde são disparados para os pacientes. Eles voltam para a plataforma, você consegue lá colocar de 7 em 7 dias, 15 em 15, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, dependendo do estágio de manejo da medicação que você está com esse paciente. Esse questionário é disparado de forma sincrônica ali, cronológica para o seu paciente via WhatsApp. Ele responde e retorna para a plataforma graduando os sintomas. Por exemplo, a gente está falando da epilepsia aqui. Quantas crises está tendo durante essa semana? A intensidade da crise, ansiedade, insônia relacionado, para você conseguir, como se fosse um cardápio de sintomas, acompanhar o seu paciente. Obviamente que a gente na correria do dia a dia não tem muita capacidade de ficar lendo questionários e tudo mais. Então essa plataforma ela também lê esses questionários através de inteligência artificial e te dá feedbacks falando, olha, seu paciente está diminuindo o número de crises, melhorou tal sintoma, isso aqui continua igual, ele teve tal efeito adverso, e já dá orientações sobre o que fazer também com efeitos adversos. Então, tudo para conseguir juntar esse conhecimento que eu vou passar durante todo esse curso para vocês de uma forma prática e intuitiva, onde você é sinalizado, orientado durante todo o processo ali, para que você consiga ser muito mais efetivo no tratamento com fitocannabinoide, que você consiga ajustar de forma adequada a dose do seu paciente, acompanhando ele de uma forma mais eficaz e facilitando principalmente o acompanhamento, porque o grande desafio nosso, quando a gente fala de manejo de fitocannabinoide, é conseguir estar próximo do paciente, acompanhando ele de uma forma eficaz, e o desenvolvimento dessa ferramenta foi totalmente voltado para esse problema, para conseguir resolver essa questão de como acompanhar esse paciente de forma eficaz, ajustando a dose, chegando na dose-alvo e conseguir facilitar esse processo para o médico. Além de diversas outras coisas que a gente tem lá, que nem construção de laudo por inteligência artificial, anamnese por inteligência artificial, nós temos ali o acompanhamento do paciente, onde você acompanha a medicação, a dose que ele está usando, cada hora do dia, calculadora de dose, entre diversas outras ferramentas para você conseguir, como um display mesmo ali, manejar e ter nas mãos mesmo ali, nas mãos o controle dos seus pacientes de uma forma mais elucidativa e prática, beleza? Me alonguei aqui, eu acho um pouco. E aí a mitigação de efeitos adversos, né? É muito importante o uso do CBD ali, como eu disse lá em cima, sobre a mitigação desses efeitos adversos. Vão ouvir eu falando bastante isso, como é importante. E falando da sinopse de pesquisa, só para encerrar aqui essa parte do protocolo de tratamento, né? Que nós temos 292 estudos primários, 201 estudos relacionados, 493 estudos
totais ali, nós temos 33 meta-análises clínicas, 15 estudos clínicos, enfim, dá uma olhada nisso daqui. E o que que esses estudos mostram? 82% dos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa das crises de convulsão com o uso de CBD em comparação ao placebo, e demonstrou também uma segurança, né? Ensaios clínicos indicam que o CBD é muito bem tolerado, poucos efeitos adversos, ou quando tem efeitos adversos são leves e de fácil manejo. Contudo, né, a combinação com outros anticonvulsivantes, como eu disse lá em cima, que nem o ácido valproico, requer um monitoramento da função hepática, da concentração de ácido valproico, para você conseguir manejar com segurança esse paciente seu. Pessoal, o último slide aqui é das referências que eu utilizei para construir essa aula para vocês. No finalzinho aqui, minha luz de LED verde acabou. Mas foi muito bom passar esse conhecimento e principalmente pensar como que eu consigo construir uma informação para passar de forma que seja utilizada já na prática. Assim como eu construí essa plataforma de teleatendimento, onde vocês já durante o atendimento recebem orientações como protocolos, efeitos adversos, interações medicamentosas e já guiando vocês durante esse processo e principalmente conseguem trazer o paciente para perto do médico, para a gente olhar para os sintomas do paciente, não de forma apenas da patologia, mas de uma forma integral, entendendo um contexto maior aonde o paciente é inserido, e eu vou trazer isso muito aqui para vocês. A potencialização do contexto no tratamento com fitocannabinoides e como que o fitocannabinoides ele interage também com o meio é muito importante a gente pensar em todos esses aspectos. Por exemplo, no autismo, onde a gente tem ali, né, o canabidiol como muitas vezes diminuindo a agitação, abrindo ali um pouco as portas da percepção ali da criança autista, e aí junto com a psicoterapia, psicopedagoga, fonoaudióloga, interação social, nós conseguimos desenvolver essa criança, nós conseguimos fazer com que ela tenha um aprendizado melhor. Então, vocês vão ver que isso é muito recorrente no uso dos fitocannabinoides para ansiedade, para outros quadros, como que ele, com interação de mudanças no estilo de vida, vai se potencializar. Entendeu? Então é muito importante a gente entender a fisiologia. A minha ideia é trazer a fisiologia do sistema endocannabinoide para vocês conseguirem entender como ele age e como ele pode tratar e agir em diversas patologias para dar autonomia e segurança para vocês conseguirem fazer esse manejo com os seus pacientes. A gente vai trazer várias informações importantes, como, por exemplo, o CBD ser um antídoto ali ao THC, dentre outras informações nesse estilo, para que vocês conquistem uma autonomia na prescrição e consigam ganhar uma segurança. Os protocolos de tratamento eles vão ser muito importantes, mas eu quero, além disso, trazer informações de prática clínica, de como você acompanha o paciente, como você faz o ajuste de dose, como que você consegue controlar os efeitos adversos do seu paciente e como que você consegue, de uma forma mais holística, trazer, levar através dos fitocannabinoides aquele paciente de um estado de alostase, né, para um estado de homeostase, que essa é a função principal desse sistema, e quando nós conseguimos manejar através dos fitocannabinoides esses sistemas, nós temos resultados verdadeiramente incríveis dentro da clínica, e se eu conseguir trazer um pouquinho disso para vocês, eu já fico muito satisfeito já. Nós vamos aprofundando a cada aula aqui, e espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, coloca o sininho ali no Instagram, primeiro vídeo que eu tô fazendo, então eu acho que é isso mesmo, para vocês receberem as próximas aulas que a gente vai fazer. Essas aulas vão estar tanto aqui no Instagram, aliás, Instagram não, no YouTube, quanto também na nossa plataforma Canabiatria. Nas próximas aulas eu posso colocar aqui o link para vocês entrarem, acessarem lá e ver um pouquinho do que eu tô falando, que é uma ferramenta realmente incrível que eu desenvolvi aí nos últimos 1 ano e meio a 2 anos, e agora finalmente ela está ficando pronta para uso médico, tanto para ensino de profissionais quanto para aperfeiçoamento do acompanhamento dos pacientes e trazer ali um conhecimento que muitas vezes a gente só acha em cursos, em livros,
para prática, para você conseguir colocar isso no seu consultório, para você conseguir ajudar as pessoas com essa fronteira incrível da medicina aí que nós estamos redescobrindo, que é o poder dos fitocannabinoides.